Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e nesse vídeo eu estou começando uma série nova, problematizando algumas questões sobre matemática, linguagens e educação em geral. Vamos lá? Nesse vídeo aqui, eu fiz uma brincadeira sobre o fato da matemática não ser uma ciência exata. Na época eu estava falando do conceito de limite. The limit does not exist. The limit does not exist. Mas realmente, se a gente for considerar o conceito tradicional de ciência, a gente vai ver que a matemática apresenta algumas diferenças. Normalmente, quando se quer afirmar ou provar alguma afirmação usando o método científico, a gente usa o método indutivo. Isso é, a gente parte de uma hipótese, começa a coletar dados em situações reais e a partir desses dados a gente consegue chegar a uma generalização. A matemática em geral usa o processo contrário, que é o chamado método dedutivo. A matemática parte de algumas afirmações e não de hipóteses. Essas afirmações são conceitos primitivos, que a gente pode chamar, por exemplo, de postulados ou axiomas. A partir deles é que se chega a algumas provas ou algumas evidências mais gerais que a gente chama de teoremas. Alguns teoremas podem, inclusive, ter algumas aplicações à realidade, mas outros não. É possível a gente pensar em situações que sejam puramente do âmbito matemático. E é também por conta dessas situações abstratas que a gente pode dizer que a matemática não é uma ciência natural. Ao contrário do que muita gente pensa, os animais e as plantas, elas não seguem um padrão matemático. É o homem que utiliza a linguagem matemática para poder compreender melhor os fenômenos que existem na natureza. O homem, de um modo geral, usa a matemática para organizar melhor o seu pensamento. 3 é igual a 5 em qualquer lugar. Significa que a matemática é uma coisa exata? Não exatamente. A matemática tem algumas características de linguagem universal, ou seja, o homem, de um modo geral, procurou utilizar alguns conceitos matemáticos que fossem comuns a todos os povos, para facilitar a comunicação. Além disso, hoje em dia, com as redes sociais e as redes de pesquisa, onde a gente encontra acadêmicos de todo mundo, a gente tem pessoas fazendo matemática de forma muito parecida em qualquer lugar do planeta. De um modo geral, as teorias matemáticas têm que ter duas características fundamentais: a coerência e a consistência. Ou seja, quando você quer provar alguma teoria matemática, os seus postulados, eles não podem se contradizer e, além disso, eles têm que ser completos. Eles têm que ser suficientes para demonstrar aquilo que você está dizendo. É por isso que a gente não pode sair por aí pegando qualquer coisa e chamar de matemática. Mas ainda assim, a gente pode questionar o caráter exato a partir de duas evidências. Uma delas é a seguinte: partindo de premissas contraditórias, é possível chegar a resultados que são igualmente válidos do ponto de vista matemático. Um exemplo clássico está na geometria. Existe a geometria euclidiana, que segue uma série de postulados, e existem as geometrias não euclidianas, que seguem alguns postulados diferentes, alguns inclusive que contradizem a primeira. Ambas são aceitas, cada uma dentro do seu domínio. Outro conceito importante é o da etnomatemática, ou seja, embora usando a linguagem universal, alguns povos atribuem significado a alguns elementos matemáticos de formas diferentes de acordo com a sua cultura. E isso também faz parte da matemática, ou seja, não são só os resultados, os cálculos, aquilo que os matemáticos atribuem, mas também a matemática possui um valor cultural intrínseco. Você que estava procurando um programa de cultura? Encontrou, porra? E isso também tem que ser levado em consideração. O que a gente pode concluir é que a matemática é uma linguagem universal, mas não exatamente uma ciência, e ela tem um valor cultural. Por isso, a gente pode dizer que ela não é tão exata quanto que as pessoas dizem. E aí, gostou do vídeo?
Espero que sim. Nos próximos eu vou falar um pouquinho mais sobre as geometrias não euclidianas e também sobre a etnomatemática. Se você tem alguma outra sugestão de tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal, também pode deixar aqui nos nossos comentários. E também não deixe de curtir o canal do Super Léo nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.